Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 8.212, de 24 de julho de 91, dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o plano de custeio e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Lei Orgânica da Seguridade Social, Título 1, Conceituação e Princípios Constitucionais. Artigo 1º. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. A linha A, universalidade da cobertura e do atendimento. A linha B, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. A linha C, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, A linha D, irredutibilidade dos valores dos benefícios. A linha E, equidade na forma de participação no custeio. A linha F, diversidade na base de financiamento. A linha G, caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. Título 2 da Saúde. Artigo 2º. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública e a sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. A linha A, acesso universal e igualitário. A linha B, provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único. A linha C, descentralização com direção única em cada esfera de governo. A linha D, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. A linha E, participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde. A linha F, participação da iniciativa privada na assistência à saúde, obedecidos aos preceitos constitucionais. Título 3 da Previdência Social. Artigo 3º. A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Parágrafo único. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. A linha A, universalidade e participação dos planos previdenciários mediante contribuição. A linha B, valor de renda mensal dos benefícios, substituto do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo.
A linha C, cálculo dos benefícios considerando os seus salários de contribuição, corrigidos monetariamente. A linha D, preservação do valor real dos benefícios. A linha E, previdência complementar, facultativa, custeada por contribuição adicional. Título 4 da Assistência Social. Artigo 4º. Assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Parágrafo único. A organização da assistência social obedecerá às seguintes diretrizes. A linha A, descentralização político-administrativa. A linha B, participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis. Título 5 da Organização da Seguridade Social. Artigo 5º. As ações nas áreas da saúde, previdência social e assistência social, conforme disposto no capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal, serão organizados no Sistema Nacional de Seguridade Social na forma da lei. Artigo 6º e 7º revogados pela Lei Provisória 22.16.37/2001. Artigo 8º. As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada por 3 representantes, sendo um da área de saúde, um da área de previdência social e um da área de assistência social. Artigo 9º. As áreas de saúde, previdência social e assistência social são objeto de leis específicas que regulamentarão sua organização e funcionamento. Título 6 do Financiamento da Seguridade Social. Introdução, artigo 10. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do artigo 195 da Constituição Federal e desta lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais. Artigo 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto de seguintes receitas. Inciso 1, receitas da União. Inciso 2, receitas das contribuições sociais. Inciso 3, receitas de outras fontes. Parágrafo único. Constituem contribuições sociais. A linha A, as das empresas incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço. A linha B, a dos empregadores domésticos. A linha C, a dos trabalhadores incidentes sobre o seu salário de contribuição. A linha D, a das empresas incidente sobre o faturamento e lucro. A linha E, as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Capítulo 1 dos contribuintes. Seção 1 dos segurados. Artigo 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1 como empregado. A linha A, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação,
e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. A linha B, aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. A linha C, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. A linha D, aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados ou a membros dessas missões e repartições, excluídos os não brasileiros sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. A linha E, o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se assegurado na forma da legislação vigente no país do domicílio. A linha F, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado de empresa domiciliado no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. A linha G, o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive regime especial e fundações públicas federais. A linha H, com execução de suspensa por resolução do Senado Federal número 26 de 2005. A linha I, o empregado de organismo oficial, internacional ou estrangeiro, em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. A linha J, o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Inciso 2. O empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Incisos 3 e 4 revogados 99. Inciso 5. Com o contribuinte individual, a linha a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses parágrafos 10 e 11 desse artigo. A linha B, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. A linha C, o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. A linha D, revogado 99. A linha E, o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. A linha F, o titular de firma individual, urbano ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbano-rural e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. A linha G, quem presta serviço de natureza urbano ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. A linha H, a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Inciso 6.
Como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Inciso 7. Como segurado especial, pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, a título de mútua colaboração na condição de: a linha A, produtor, seja agropecuário, produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, aceitado, parceiro ou meeiro otorgados, comodatário, arrendatário rurais que explora atividade. Inciso 1. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais ou, número 2, não é inciso, tá? Anteriormente. Número 2, de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida. A linha B, o pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca a profissão habitual ou principal meio de vida. E a linha C, cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Parágrafo 1º. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Parágrafo 2º. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Parágrafo 3º, revogado 2008. Parágrafo 4º. O aposentado pelo regime de previdência social que estiver exercendo o que voltar a exercer a atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei para fim de custear a Seguridade Social. Parágrafo 5º. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento do regime de previdência social antes da investidura. Parágrafo 6º. Aplica-se o disposto na linha G do inciso 1 do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. Parágrafo 7º. Para ser considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Parágrafo 8º. O grupo familiar poderá utilizar seus empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 do caput deste artigo, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento decorrente da percepção do auxílio-doença. Parágrafo 9º. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Inciso 1. Outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato de até 50% de imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante ou outorgado continue a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Inciso 2. A exploração da atividade turística, propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Inciso 3. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Inciso 4. Ser beneficiário ou fazer parte do grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. Inciso 5.
A utilização pelo próprio grupo familiar na exploração de atividade de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do parágrafo 11 do artigo 25 desta lei e, inciso 6, a associação e cooperativa agropecuária ou de crédito rural, ainda tem mais e, inciso 7, a incidência do imposto sobre os produtos industrializados, IPI, sobre o produto das atividades envolvidas nos termos do parágrafo 14 desse artigo. Inciso 8, a participação em programas e ações de pagamentos por serviços ambientais. Isto aqui foi incluído em 2021 pela Lei 14.119. Parágrafo 10. Não é segurado especial um membro do grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, excesso decorrente de, inciso 1, benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o de menor benefício de prestação continuada de previdência social. Inciso 2, o benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar, instituído nos termos do inciso 4 do parágrafo 9 deste artigo. Inciso 3, o exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados no ano civil, observado o disposto do parágrafo 13 deste artigo. Inciso 4, o exercício de mandato eletivo, dirigente sindical pela organização da categoria de trabalhadores rurais. Inciso 5, o exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve atividade rural ou dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto do parágrafo 13 deste artigo. Inciso 6, parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1 do parágrafo 9 deste artigo. Inciso 7, atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da previdência social. Inciso 8, atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da previdência social. Parágrafo 11. O segurado especial fica excluído desta categoria. Inciso 1. A contar do primeiro dia do mês em que, a linha A, deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 9 deste artigo. A linha B, enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos 3, 5, 7 e 8 do parágrafo 10 e do 14 deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91. A linha C, tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário. A linha D, participar de sociedade empresária, sociedade simples, com empresa individual ou titular de empresa individual de responsabilidade limitada, em desacordo com as limitações impostas pelo parágrafo 14 deste artigo. Inciso 2, a contar do primeiro dia do mês subsequente ou da ocorrência quanto ao grupo familiar que pertence a esse limite de, a linha A, utilização de trabalhadores nos termos do parágrafo 8º deste artigo, a linha B, dias em que a atividade remunerada estabelecida no inciso 3 do parágrafo 10 deste artigo e, a linha C, dias de hospedagem que se refere ao inciso 2 do parágrafo 9 deste artigo. Parágrafo 12, aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Parágrafo 13, o disposto nos incisos 3 e 5 do parágrafo 10 e do parágrafo 14 deste artigo não dispensa o recolhimento das contribuições da contribuição devida em relação ao exercício de atividades que tratam os referidos dispositivos. Parágrafo 14. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, com empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que,
mantido o exercício de sua atividade rural na forma do inciso 7 do caput e do parágrafo 1º, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sedisse no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que desenvolve suas atividades. Parágrafo 15, embora incluído 2013, foi vetado. Artigo 13. O servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados pelo regime próprio de previdência social. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou militar venham a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou militar, amparados pelo regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nesta condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras de cada ente que cada ente estabeleça acerca da contribuição. Artigo 14. É assegurado facultativo maior de 14 anos de idade quanto que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição na forma do artigo 21, desde que não incluído nas disposições do artigo 12. Seção 2. Da empresa e do empregador doméstico. Artigo 15. Considera-se, inciso 1, empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Inciso 2, o empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregador doméstico. Parágrafo único. Equipara-se à empresa, para efeitos desta lei, o contribuinte individual ou a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil em relação ao assegurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Capítulo 2 da Contribuição da União. Artigo 16. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social na forma da Lei Orçamentária Anual. Artigo 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na linha D do parágrafo único do artigo 11 desta lei, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações desta lei de saúde e assistência social. Artigo 18. Os recursos da Seguridade Social referidos nas alíneas A e B, A, B, C e D do parágrafo único do artigo 11 desta lei poderão contribuir a partir do exercício 92 para o financiamento das despesas com o pessoal e a administração geral apenas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS,
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS, da Fundação Legião Brasileira de Assistência, LBA, e da Fundação Centro Brasileira para a Infância e Adolescência. Artigo 18. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas D e E do parágrafo único do artigo 11 desta lei, destinados à execução do orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 1º. Decorridos os prazos referidos no caput deste artigo, as dotações a serem repassadas sujeitar-se-ão à atualização monetária segundo os mesmos índices utilizados para efeito de correção dos tributos da União. Parágrafo 2º. Os recursos oriundos da majoração das contribuições previstas nesta lei ou da criação de novas contribuições destinadas à Seguridade Social somente poderão ser utilizados para atender às ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Capítulo 3 da Contribuição do Segurado. Seção 1 da Contribuição do Segurado desempregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Artigo 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso, é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o salário de contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no artigo 28, de acordo com a seguinte tabela. Aí temos a tabela que a gente vai considerar, porque os valores já foram atualizados. Parágrafo 1º. Os valores do salário de contribuição serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se também aos segurados, empregados e empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços a microempresas. Seção 2 da Contribuição dos Segurados, contribuinte individual e facultativo. Artigo 21. A alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Incisos 1 e 2 revogados. Parágrafo 1º. Os valores do salário de contribuição serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que o do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 2º. No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de: inciso 1, 11%, no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso 2, que trabalha por conta própria, sem relação de emprego com a empresa ou equiparado, e do segurado facultativo, observado o disposto na linha B do inciso 2 deste parágrafo. Inciso 2, 5%, a linha A, no caso do microempreendedor individual, de que trata o artigo 18A da Lei Complementar 123/2006, a linha B, do segurado facultativo, sem renda própria, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Parágrafo 3º. O segurado que tenha contribuído, na forma do parágrafo 2º deste artigo, e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, ou da contagem recíproca, ou do tempo de contribuição que se refere ao artigo 94 da Lei 8.213, de 24 de 91, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, em vigor da competência a ser complementada, na diferença entre o percentual pago e o de 20% acrescido dos juros moratórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 96. Parágrafo 4º. Considera-se de baixa renda
para os fins do disposto na linha B do inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único, cuja renda mensal seja até 2 salários mínimos. Parágrafo 5º. A contribuição complementar que se refere ao parágrafo 3º deste artigo será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício. Capítulo 4. Da contribuição da empresa. Artigo 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto do artigo 23, é de: inciso 1. 26% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes do reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Inciso 2. Para o financiamento do benefício previsto no artigo 57 e 58 da Lei 8.213, de 24 de 91, e aqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. A linha A, 1% para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidente de trabalho ser considerado leve. A linha B, 2% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco ser considerado médio. A linha C, 3% para as empresas em cuja atividade preponderante o risco ser considerado grave. Inciso 3, 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços. Inciso 4. Execução suspensa pelo Senado Federal. Parágrafo 1º. No caso de bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos, seguros privados e de crédito, e entidades da previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas nesse artigo e no artigo 23, é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos 1 e 3 deste artigo. Parágrafo 2º. Não integram a remuneração as parcelas de que trata o parágrafo 9º do artigo 28. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho e Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de assistência de trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito de contribuição a que se refere o inciso 2 deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Parágrafo 4º. O Poder Executivo estabelecerá na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional de Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial e ou mental com desvio do padrão médio. Parágrafo 5º, revogado 2001, parágrafo 6º. A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social em substituição à prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo, corresponde a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos esportivos de que participem em todo o território nacional, qualquer modalidade esportiva, inclusive jogos internacionais e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento, de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos esportivos. Parágrafo 7º. Caberá à entidade promotora do espetáculo
a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional de Seguro Social no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. Parágrafo 8º. Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas oferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. Parágrafo 9º. No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional receber recurso de empresa ou entidade a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de 5% da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução no prazo estabelecido da linha B do inciso 1 do artigo 30 desta lei. Parágrafo 10. Não se aplica o disposto do parágrafo 6º ao 9º às demais associações esportivas que devem contribuir na forma dos incisos 1 e 2 deste artigo e no artigo 23 desta lei. Parágrafo 11. O disposto dos parágrafos 6º ao 9º deste artigo aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços e que se organize regularmente segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092 do Código Civil. Parágrafo 11A. O disposto no parágrafo 11 deste artigo aplica-se apenas a atividades diretamente relacionadas com a manutenção e administração de equipe profissional de futebol, não se estendendo às outras atividades econômicas exercidas pelas referidas sociedades empresárias beneficiárias. Parágrafo 12 vetado. Parágrafo 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mistério religioso ou para sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade de trabalho executado. Parágrafo 14. Para os efeitos da interpretação do parágrafo 13 deste artigo, inciso 1, os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, não são taxativos e sim exemplificativos. Inciso 2, os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta. Parágrafo 15. Na contratação de serviço de transporte rodoviário, de carga ou de passageiro, de serviços prestados com utilização de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20% do valor da nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. Parágrafo 16. Conforme previsto nos artigos 106 e 110 da Lei 5.172 de 66 do Código Tributário Nacional, o disposto do parágrafo 14 deste artigo aplica-se aos fatos geradores anteriores à data da vigência da Lei 13.137, de 19 de junho de 2015, consideradas nulas as autuações emitidas em desrespeito ao previsto no respectivo diploma legal. Isso aqui foi incluído pela Lei 14.057 de 2020. Artigo 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro destinados à Seguridade Social, além do disposto no artigo 22, são calculados mediante a aplicação dos seguintes alíquotas. Inciso 1,
2% sobre a receita bruta, estabelecida segundo o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei 1940, de maio de 82, com redação dada pelo artigo 22 do Decreto 2397 de 87, alterações posteriores, e 10% sobre o lucro líquido do período base, antes da provisão para imposto de renda, ajustado na forma do artigo 2º da Lei 8.034, 12 de abril de 90. Parágrafo 1º. No caso das instituições criadas no caso das instituições citadas no parágrafo 1º do artigo 22 desta lei, a alíquota da contribuição prevista no inciso 2 é de 15%. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas que tratam o artigo 25. Capítulo 5 da contribuição do empregador doméstico. Artigo 24. A contribuição do empregador doméstico incidente sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço é de, inciso 1, 8% e, inciso 2, 0,1% ou 0,8% para financiamento de seguros ao conceito de trabalho. Parágrafo único. Presentes os elementos da relação de emprego doméstico, o empregador doméstico não poderá contratar microempreendedor individual de que trata o artigo 18A da Lei Complementar 123, de 2006, sob pena de ficar sujeito a todas as obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Capítulo 6 da contribuição do produtor rural e do pescador. Artigo 25. A contribuição do empregador rural, pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22, e a do segurado especial referidos, respectivamente, na linha A do inciso 5 e no inciso 7 do artigo 12 desta lei, destinado à Seguridade Social é de, inciso 1, 0,2%, 1,2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, inciso 2, 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente de trabalho. Parágrafo 1º. O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir facultativamente na forma do artigo 21 desta lei. Parágrafo 2º. A pessoa física que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12 contribui também obrigatoriamente na forma do artigo 21 desta lei. Parágrafo 3º. Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processo de beneficiamento ou industrialização rudimentar, a ser compreendidos, entre outros, com processo de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoenjamento, cozimento, destilação, moagem e torrefação, bem como sobre produtos e resíduos obtidos por meio desses processos, exceto no caso de sociedades cooperativas, a passagem de produção que não seja objeto de repasse aos cooperados por meio de fixação de preço. Parágrafos 4º ao 9º, ora revogados, ora vetados. Parágrafo 10. Integra a receita bruta dedicada a esse artigo, além dos valores decorrentes da comercialização da produção relativos aos produtos a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, a receita proveniente de, inciso 1, da comercialização da produção obtida em razão do contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural, inciso 2, da comercialização de artigos de artesanato, de que trata o inciso 7 do parágrafo 10 do artigo 12 desta lei, inciso 3, de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como a taxa de visitação e serviços especiais. Inciso 4. Do valor de mercado da produção rural
dada em pagamento ou que tiver sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade. E, inciso 5, de atividade artística de que trata o inciso 8 do parágrafo 10 do artigo 12 desta lei. Parágrafo 11. Considera-se o processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural ou pessoa física, desde que não esteja sujeito à incidência do IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Parágrafo 12. Não integra a base de cálculo da contribuição de que trata o caput deste artigo a produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou criação pecuária ou granjeira e a utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor e por quem a utilize diretamente para as finalidades, e no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se dedica ao comércio de sementes e mudas no país. Parágrafo 13. O produtor rural, pessoa física, poderá optar por contribuir na forma prevista do caput deste artigo ou na forma dos incisos 1 e 2 do caput do artigo 22 desta lei, manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural e será irretratável para todo o ano calendário. Parágrafo 14. Considera-se receita bruta proveniente da comercialização da produção o valor da fixação de preço repassado ao cooperado pela cooperativa ao qual seja associado por ocasião da realização do ato cooperativo de que trata o artigo 79 da Lei 5.764 de 71, não compreendidos os valores pagos, creditados ou capitalizados a título de sobras, os quais não representam preço ou complemento de preço. Parágrafo 15. Não se considera a receita bruta, para fins de base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, não podendo o mero retorno caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento ou ressarcimento, que represente valor, preço ou complemento de preço. Parágrafo 16. Aplica-se ao disposto no caput e aos parágrafos 3º, 14 e 15 deste artigo, o caráter interpretativo de que trata o artigo 106 do Código Tributário Nacional. Artigo 25A. Equipara-se ao empregador rural, pessoa física com consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela União de Produtores Rurais, pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços exclusivamente aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos de documentos. Parágrafo 1º. O documento que trata o caput deverá conter a identificação de cada produtor, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, ou de informações relativas à parceria de arrendamento ou equivalente em matrícula no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, de cada um dos produtores rurais. Parágrafo 2º. O consórcio deverá ser matriculado no INSS em nome do empregador a quem hajam outorgados os poderes na forma do regulamento. Parágrafo 3º. Os produtores rurais integrantes do consórcio de que trata o caput serão responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias. Parágrafo 4º vetado. Capítulo 7 da contribuição sobre a receita de concurso de prognósticos. Artigo 26. Constitui receita da Seguridade Social a contribuição social sobre a receita de concurso de prognósticos, a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 195 da Constituição Federal. Parágrafos 1º a 3º revogados. Parágrafo 4º. O produto da arrecadação da contribuição será destinado ao financiamento da Seguridade Social. Parágrafo 5º. A base de cálculo da contribuição equivale à receita oferida nos concursos de prognósticos, sorteios e loterias. Parágrafo 6º.
A alíquota da contribuição corresponde ao percentual vinculado à Seguridade Social em cada modalidade lotérica, conforme previsto em lei. Capítulo 8 das outras receitas. Artigo 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social. Inciso 1. As multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Inciso 2. A remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Inciso 3. As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. Inciso 4. As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. Inciso 5. As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Inciso 6. 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. Inciso 7. 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. Inciso 8. Outras receitas previstas em legislação específica. Parágrafo único. As companhias seguradoras mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei 6.194, de dezembro de 74, que deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde SUS para custeio da assistência médica hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. Capítulo 9. Do salário de contribuição. Artigo 28. Entende-se por salário de contribuição, inciso 1, para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Inciso 2. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para a comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. Inciso 3. Para contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º. Inciso 4. Para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º. Parágrafo 1º. Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 2º. O salário maternidade é considerado salário de contribuição. Parágrafo 3º. O limite mínimo de salário de contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado, e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Parágrafo 4º. O limite mínimo do salário de contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei. Parágrafo 5º. O limite máximo do salário de contribuição é de, está na moeda antiga, 170 mil cruzeiros, reajustado a partir da data em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 6º.
No prazo de 180 dias, a contar da data de publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei estabelecendo a previdência complementar, pública e privada, em especial para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo. Parágrafo 7º. O 13º salário, gratificação natalina, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo de benefício na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 8º. Revogado. A linha A, revogada. A linha B, vetado. A linha C, revogado. Parágrafo 9º. Não integram o salário de contribuição para fins desta lei exclusivamente: a linha A, os benefícios da Previdência Social nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade; a linha B, as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei 5.929, de 30 de outubro de 73; a linha C, a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social nos termos da Lei 6.321, de 14 de abril de 76. A linha D, as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectiva adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias, de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho. A linha E, as importâncias. Item 1, previsto no inciso 1 do artigo 10 das disposições constitucionais transitórias. Item 2, relativas à indenização por tempo de serviço anterior a 5 de outubro de 88, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia por tempo de serviço. Item 3, recebidas a título de indenização de que trata o artigo 479 da CLT. Item 4, recebidas a título de indenização de que trata o artigo 14 da Lei 5.889, de 8 de junho de 73. Item 5, recebidas a título de incentivo à demissão. Item 6, recebidas a título de abono de férias, na forma dos artigos 143 e 144 da CLT. Item 7, recebidas a título de ganhos eventuais e dos abonos expressamente desvinculados do salário. Item 8, recebidas a título de licença-prêmio indenizada. Item 9, recebidas a título de indenização de que trata o artigo 9º da Lei 7.238, 29 de outubro de 84. A linha F, a parcela recebida a título de vale-transporte na forma da legislação própria. A linha G, a ajuda de custo em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470 da CLT. A linha H, as diárias para viagens. A linha I, a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei 6.494 de 77. A linha J, a participação dos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com a lei específica. A linha L, o abono do Programa de Integração Social, PIS, e do Programa de Assistência ao Servidor Público, PASEP. A linha M, os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras ou em local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. A linha N, a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que esse direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. A linha O, as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o artigo 36 da Lei 4.870, de 1º de dezembro de 65. A linha P, o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativa ao programa de previdência complementar aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade dos seus empregados e dirigentes, observado que couber os artigos 9º e 468 da CLT. A linha Q,
o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicas hospitalares e outros similares. A linha R, o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos a empregado e utilizados no local de trabalho para a prestação dos respectivos serviços. A linha S, o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade pela legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade, com devidamente comprovadas as despesas realizadas. A linha T, o valor relativo ao plano educacional ou bolsa de estudos que visa a educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades envolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados nos termos da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96. E, item 1, não ser utilizado em substituição de parcela salarial e, item 2, o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% da remuneração do segurado a que se destina, ou o valor correspondente a 1,5 vezes o valor do limite máximo mensal do salário de contribuição, o que for maior. A linha U, a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem, garantida ao adolescente até os 14 anos de idade, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 8.069, de 13 de julho de 90. A linha V, os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais. A linha X, o valor da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 67 da CLT. A linha Y, o valor correspondente ao Vale Cultura. A linha Z, os prêmios e abonos. Isso aqui foi incluído pela Lei 13.467 de 2017. A linha AA, os valores recebidos a título de Bolsa Atleta, em conformidade com a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004. Parágrafo 10. Considera-se salário de contribuição para o segurado empregado e trabalhador avulso, na condição prevista no parágrafo 5º do artigo 12, a remuneração efetivamente oferida na entidade sindical ou empresa de origem. Parágrafo 11. Considera-se a remuneração do contribuinte individual que trabalha com condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei 6.094, de 30 de agosto de 74, com operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% do valor bruto do frete, carreto, transporte passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º. Artigo 29, revogado em 99. Capítulo 10. Da arrecadação e recolhimento das contribuições. Artigo 30. A arrecadação e recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedece às seguintes normas. Inciso 1. A empresa é obrigada a linha A, arrecadar as contribuições dos segurados, empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. A linha B, recolher os valores arrecadados na forma da linha A deste inciso, a contribuição que se refere ao inciso 4 do artigo 22 desta lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou acreditadas, a qualquer título, aos segurados, empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais ao seu serviço até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. A linha C, recolher as contribuições de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 23 da forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente. Inciso 2. Os segurados contribuinte individual e facultativo serão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Inciso 3. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária, a cooperativa ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o artigo 25
até o dia 20 do mês subsequente ao da operação da venda ou de consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento. Inciso 4. A empresa adquirente, consumidora consignatária ou a cooperativa ficam subrogadas nas obrigações de pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do artigo 25 desta lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso 10 deste artigo, na forma estabelecida em regulamento. Inciso 5. O empregado doméstico fica obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo até o 20º dia do mês seguinte ao da competência. Inciso 6. O proprietário, o incorporador definido na Lei 4.591, 16 de dezembro de 64, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor e estes com a subempreiteira pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito de regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção da importância a este devida para garantir o cumprimento das obrigações, não se aplicando em qualquer hipótese o benefício de ordem. Inciso 7. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária para realizar a operação com a empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando eles solidariamente responsáveis com o construtor. Inciso 8. Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio, de uso econômico, foi executada sem mão de obra assalariada, observar as exigências em regulamento. Inciso 9. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei. Inciso 10. A pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o artigo 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso 3 deste artigo, caso comercialize sua produção. A linha A no exterior, a linha B diretamente no varejo ao consumidor pessoa física, a linha C a pessoa física que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12, a linha D ao segurado especial. Inciso 11. Aplica-se o disposto nos incisos 3 e 4 deste artigo à pessoa física não produtor rural que adquire produção para a venda no varejo a consumidor pessoa física. Inciso 12. Sem prejuízo do disposto no inciso 10 do caput deste artigo, o produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher diretamente a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente. A linha A da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, a linha B, de comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observado o disposto no inciso 7 e 8 do parágrafo 10 do artigo 12 desta lei, a linha C, de serviços prestados de equipamentos utilizados e produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividade turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como a taxa de visitação e serviços especiais. Inciso 13. O segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la no prazo referido na linha B do inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 1º, revogado 95, parágrafo 2º, se não houver expediente bancário nas datas indicadas, inciso 1, no inciso 2 do caput, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente posterior e, inciso 2, na linha B do inciso 1 e nos incisos 3, 5, 10 e 13 do caput, até o dia útil imediatamente anterior. Parágrafo 3º, aplica-se à entidade sindical e à empresa de origem o disposto nas alíneas A e B do inciso 1, relativamente à remuneração do segurado referido no parágrafo 5º do artigo 12. Parágrafo 4º.
Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir da sua contribuição mensal 45% das contribuições da empresa efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição. Parágrafo 5º. Aplica-se ao disposto no parágrafo 4º ao cooperado que prestar serviço à empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada de mercadoria para fins de comprovação da operação e da respectiva contribuição previdenciária. Parágrafo 8º. Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido, no ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização, de produção, deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social na forma do regulamento. Parágrafo 9º. Quando o segurado especial tiver comercializado sua produção no ano anterior exclusivamente com a empresa adquirente, consignatária ou cooperativa, tal fato deverá ser comunicado à Previdência Social pelo respectivo grupo familiar. Artigo 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente de mão de obra, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 33 desta lei. Parágrafo 1º. O valor retido de que trata o caput deste artigo deverá ser destacado da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, que poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. Parágrafo 3º. Para os fins desta lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou na de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma da contratação. Parágrafo 4º. Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: Inciso 1. Limpeza, conservação e zeladoria. Inciso 2. Vigilância e segurança. Inciso 3. Empreitada de mão de obra. Inciso 4. Contratação de trabalho temporário na forma da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Parágrafo 5º. O cedente da mão de obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. Parágrafo 6º. Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste artigo, em nome de consórcio de que trata os artigos 278 e 279 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo, observada a participação de cada uma das empresas consorciadas na forma do respectivo ato constitutivo. Artigo 32. A empresa também é obrigada a, inciso 1, preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados ao seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Inciso 2. Lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
montantes das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Inciso 3. Prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Inciso 4. Declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por estes órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores recebidos, valores devidos, da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. Inciso 5, vetado. Inciso 6, comunicar mensalmente aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º. A declaração de que trata o inciso C4 do caput deste artigo constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios previdenciários. Parágrafos 3º ao 8º revogados. Parágrafo 9º. A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso 4 do caput deste artigo, ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no artigo 32-A desta lei. Parágrafo 10. O descumprimento do disposto no inciso 4 do caput deste artigo impede a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Parágrafo 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. Parágrafo 12, vetado. Artigo 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso 4 do caput do artigo 32 desta lei, no prazo defixado, ou que a apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se às seguintes multas. Inciso 1. R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Inciso 2. 2% ao mês calendário ou fração incidente sobre o montante de contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso da falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitado a 20%, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito da aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega, ou caso da não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento. Parágrafo 2º. Observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo, as multas serão reduzidas. Inciso 1, à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou, inciso 2, a 75%, se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação. Parágrafo 3º. A multa mínima a ser aplicada será de: inciso 1, R$200, tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária. Inciso 2, R$500, nos demais casos. Artigo 32B, que fica para daqui a pouquinho. Retomando, artigo 32B. Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cujas normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos estão definidas pela Lei número 4.320, 17 de março de 64, pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, ficam obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Ministério da Fazenda, a apresentar: inciso 1, a contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo e, inciso 2, a folha de pagamento. Parágrafo único. As informações de que trata este caput deverão ser apresentadas até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício.
Artigo 32-C. O segurado especial responsável pelo grupo familiar que contratar na forma do parágrafo 8º do artigo 12 apresentará as informações relacionadas ao registro dos trabalhadores, aos fatos geradores, à base de cálculo e aos valores de contribuições devidas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e outras informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Previdência Social, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Conselho Curador do FGTS, por meio de sistema eletrônico com entrada única de dados e efetuará os recolhimentos por meio de documentos únicos de arrecadação. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado da Fazenda, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego disporão em ato conjunto sobre a prestação das informações, a apuração, o recolhimento e a distribuição dos recursos recolhidos e sobre as informações geradas por meio do sistema eletrônico e da guia de recolhimento que trata o caput. Parágrafo 2º. As informações prestadas ao sistema eletrônico que trata o caput têm caráter declaratório, constituem instrumento hábil e suficiente para exigência de tributos e encargos apurados e substituirão, na forma regulamentada pelo ato conjunto que prevê o parágrafo 1º, a obrigatoriedade da entrega de todas as informações, formulários e declarações a que está sujeito o grupo familiar, inclusive as relativas ao recolhimento do FGTS. Parágrafo 3º. O segurado especial de que trata o caput fica obrigado a arrecadar até o 20º dia do mês seguinte ao da competência. Inciso 1. As contribuições previstas nos incisos 10, 12 e 13 do caput do artigo 30. Inciso 2. Os valores referentes ao FGTS e, inciso 3, os encargos trabalhistas sob sua responsabilidade. Parágrafo 4º. Os recolhimentos devidos, nos termos do parágrafo 3º, deverão ser pagos por meio de documento único de arrecadação. Parágrafo 5º. Se não houver expediente bancário na data indicada do parágrafo 3º, o recolhimento deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior. Parágrafo 6º. Os valores não pagos até a data do vencimento sujeitar-se-ão à incidência de acréscimos e encargos legais na forma prevista da legislação do imposto de renda e provém de qualquer natureza para as contribuições de caráter tributário, conforme o artigo 22 da Lei 8.036, de 11 de maio de 90, para os depósitos de FGTS, inclusive no que se refere às multas por atraso. Parágrafo 7º. O recolhimento do valor do FGTS na forma deste artigo será acreditado diretamente em conta vinculada do trabalhador, assegurada a transferência dos elementos identificadores do recolhimento ao agente operador do fundo. Parágrafo 8º. O ato de que trata o parágrafo 1º regulará a compensação e a restituição dos valores dos tributos e dos encargos trabalhistas recolhidos no documento único de arrecadação, indevidamente ou em montante superior ao devido. Parágrafo 9º. A devolução dos valores do FGTS depositados na conta vinculada do trabalhador será objeto de norma regulamentar do Conselho Curador e do agente operador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Parágrafo 10. O produto de arrecadação de que trata o parágrafo 3º será centralizado na Caixa Econômica Federal. Parágrafo 11. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento, disponíveis no sistema de que trata o caput deste artigo, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional os valores arrecadados dos tributos e das contribuições previstas nos incisos 10, 12 e 13 do caput do artigo 30. Parágrafo 12. A impossibilidade de utilização do sistema eletrônico referido no caput será objeto de regulamento a ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo agente operador do FGTS. Parágrafo 13. A sistemática de entrega das informações e recolhimentos de que trata o caput poderá ser estendida pelas autoridades previstas no parágrafo 1º para o produtor rural, pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 12. Parágrafo 14. Aplica-se às informações entregues na forma deste artigo o disposto no parágrafo 2º do artigo 32 e do artigo 32-A. Artigo 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação,
a cobrança e o seu recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas às entidades e fundos. Parágrafo 1º. É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame de contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados ao segurado e aos terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas às entidades e fundos. Parágrafo 2º. A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico, o seu representante, o comissário e o liquidante de empresa, em liquidação judicial ou extrajudicial, são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei. Parágrafo 3º. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. Parágrafo 4º. Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante de salários pagos pela execução de obra da construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável, o ônus da prova em contrário. Parágrafo 5º. O desconto da contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei. Parágrafo 6º. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Parágrafo 7º. O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos ou não recolhidos pelo contribuinte. Parágrafo 8º. Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções legais de omissão de receita previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 12 do Decreto 1598, de 26 de dezembro de 97, e dos artigos 40, 41 e 42 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 96. Artigo 34, revogado em 2009. Artigo 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 12 desta lei, das contribuições instituídas a título de substituição, das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas às entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 96. Diversos incisos e alíneas aqui revogados em 2009, até o parágrafo 4º. Artigo 35A. No caso do lançamento de ofício relativo às contribuições referidas no artigo 35 dessa lei, aplica-se o disposto no artigo 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 96. Artigo 36, revogado em 91. Artigo 37. Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta lei, não declaradas na forma do artigo 32 desta lei, a falta de pagamento do benefício reembolsado ou descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento. Parágrafos 1º e 2º revogados, bem como o artigo 38.
Artigo 39. O débito original e seus acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em livro próprio daquela resultante das contribuições de que tratam as alíneas A e B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei. Parágrafo 1º, revogado em 2007. Parágrafo 2º, é facultado aos órgãos competentes, antes de ajuizar a cobrança de dívida ativa de que trata o caput deste artigo, promover o protesto de título dado em garantia que será recebido pró solvendo. Parágrafo 3º, serão inscritas como dívida ativa da União as contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas, resultantes das informações prestadas no documento a que se refere o inciso 4 do artigo 32 desta lei. Artigo 40, vetado. Artigo 41, revogado pela Lei 11.941 de 2009. Artigo 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas e mantidas pelo poder público, de empresas públicas de sociedade de economia mista, sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Federal e dos municípios, que se encontrarem em mora por mais de 30 dias no recolhimento das contribuições previstas nesta lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do artigo 1º e às sanções dos artigos 4º e 7º do Decreto-Lei nº 3.068, 19 de dezembro de 68. Artigo 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Parágrafo 1º. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Parágrafo 2º. Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. Parágrafo 3º. As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período de prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário de contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que, nesse último caso, o recolhimento será feito em tantas parcelas quanto as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. Parágrafo 4º. No caso do recolhimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam a aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata o parágrafo 6º do artigo 57 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91. Parágrafo 5º. Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. Parágrafo 6º. Aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou pagos nas comissões de conciliação prévia de que trata a Lei 9.958, de 12 de janeiro de 2000. Artigos 44 e 45 revogados. Artigo 45-A. O contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição para fim de obtenção do benefício do regime geral de previdência social ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência, deverá indenizar o INSS. Parágrafo 1º. O valor da indenização que se refere ao caput deste artigo e o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, corresponderá a 20%, inciso 1,
da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição reajustados, correspondente a 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94, ou, inciso 2, da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social que estiver filiado ou interessado no cadenização para fins de contagem recíproca de que tratam os artigos 94 a 99 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, observado o limite máximo previsto no artigo 28 e o disposto em regulamento. Parágrafo 2º. Sobre valores apurados na forma do parágrafo 1º deste artigo, incidirão juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% e multa de 10%. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica aos casos de contribuições em atraso não alcançadas pela decadência do direito de previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-se em relação a elas posições aplicadas às empresas em geral. Artigo 46, revogado 2008, capítulo 9, da prova de inexistência de débito. Artigo 47. É exigida a certidão negativa de débito, CND, fornecida pelo órgão competente nos seguintes casos. Inciso 1 da empresa, a linha A, na contratação com o poder público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele. A linha B, na alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo. A linha C, na alienação ou oneração a qualquer título de bem móvel de valor superior, aqui está na moeda antiga ainda, a 2.500.000 cruzeiros, incorporado ao ativo permanente da empresa. A linha D, o registro ou arquivamento no órgão próprio de ato relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade de sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedade de responsabilidade limitada. Inciso 2. Do proprietário, pessoa física ou jurídica de obra de construção civil, quando da sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do inciso 8 do artigo 30. Parágrafo 1º. A prova da inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente. Parágrafo 2º. A prova da inexistência de débito, quando exigível ao incorporador, independe da apresentada no registro de imóveis por ocasião da inscrição do memorial de incorporação. Parágrafo 3º. Fica dispensada a transcrição em instrumento público ou particular do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência do débito, bastando a referência ao seu número de série e a data da emissão, bem como a guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes. Parágrafo 4º. O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade, exceto no inciso 2 deste artigo. Parágrafo 5º. O prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, referente aos tributos federais e à dívida ativa da União, por elas administrados, cede até 130 dias, contados da data da emissão da certidão, prorrogável excepcionalmente pelo prazo determinado, em conjunto com os referidos órgãos. Parágrafo 6º. Independe de prova de inexistência de débito. A linha A. A lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para o que já foi feita prova. A linha B. A constituição de garantia para a concessão de crédito rural em qualquer de suas modalidades por instituição de crédito pública ou privada, desde que o contribuinte referido no artigo 25 não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre sua produção para a Seguridade Social. A linha C. A averbação prevista no inciso 2 deste artigo relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966. A linha D.
O recebimento pelos municípios de transferência de recursos destinados a ações de assistência social, educação, saúde em caso de calamidade pública. A linha E. A verbação de construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse social na forma da Lei 11.967, de 7 de julho de 2009. Parágrafo 7º. O condômino adquirente de unidades mobiliárias de obra de construção civil não incorporada na forma da Lei 4.591, 16 de dezembro de 1964, poderá obter documento comprobatório de inexistência de débito desde que comprove o pagamento das contribuições relativas à sua unidade, conforme dispuser regulamento. Parágrafo 8º, revogado em 2009. Artigo 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior ou seu registro acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos. Parágrafo 1º. Os órgãos competentes podem intervir em instrumento que depender de prova de inexistência do débito, a fim de autorizar sua lavratura, desde que o débito seja pago no ato ou seu pagamento fique assegurado, mediante confissão, dívida fiscal, com oferecimento de garantias reais suficientes na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 2º. Em se tratando de alienação de bens do ativo da empresa, em regime de liquidação extrajudicial, visando a obtenção de recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente do pagamento ou da confissão de dívida fiscal, o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS poderá autorizar a lavratura do respectivo instrumento, desde que o valor do crédito previdenciário conste regularmente do quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legal. Parágrafo 3º. O servidor, o serventuário da Justiça, o titular da serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que infringirem o disposto no artigo anterior incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no artigo 92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível.